Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico. Olá, querido ouvinte, tudo bem? Eu sou o Marcos Antônio e está começando mais uma edição do SurtoCast, o podcast do site do Surto Olímpico. Olha, eu sei que eu falo isso em todo podcast, mas essa edição está mais do que especial, é sério. Agora dessa vez é sério, tá sempre especial, mas hoje está mais. Pois o assunto de hoje é sobre a mulher no esporte. Todos os dias, milhares de mulheres no mundo enfrentam algum tipo de dificuldade só pelo fato de ser mulher. No Brasil não é diferente, embora tenhamos visto uma evolução nos últimos anos, ainda é muito grande a desigualdade de gênero no cenário esportivo. E para ajudar nesse assunto, na nossa mesa redonda, engrandecer a nossa mesa redonda virtual, temos uma grande convidada, vamos chamar ela primeiro. Ela é super jornalista do site Olimpíada Todo Dia, Giovana Pinheiro. Tudo bom com você? Olha, primeiramente é uma honra ter você aqui no nosso podcast. Vou fazer alguma perguntinha para você, Você é grande jornalista, sempre acompanhando o esporte olímpico. Desde quando você começou a acompanhar até aqui, você vê uma evolução no papel da mulher no esporte? Tá melhorando essa desigualdade assim? Oi, gente, é um prazer estar aqui, falar do meu tema favorito. Eu acho que desde o momento que a gente escolhe estar no esporte, a gente sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar, dos desafios que a gente vai encontrar pelo caminho. Às vezes dá aquela desanimada, mas a gente acaba voltando sempre mais forte. Eu vejo hoje o cenário em constante mudança, mas ainda muito longe do ideal. Ainda é muito comum você chegar em algum tipo de coletiva de imprensa e se deparar sozinha como mulher. Eu acho também que hoje a nossa principal briga ela tem que ser a sororidade, onde mulheres apoiam mulheres, onde mulheres ajudam mulheres, porque a gente sabe que só assim a gente vai se fortalecendo. No esporte feminino é a mesma coisa, A gente, como jornalista, tem a mesma briga que as atletas como atletas, num cenário diferente, onde investimento é diferente para homens e mulheres, onde o desenvolvimento da modalidade é diferente para homens e mulheres. Então, assim, estamos em evolução, mas ainda longe do ideal. É isso aí. Olha, promete esse podcast hoje. Vai ser legal. Vamos chamar agora nossos tradicionais integrantes, de mesa redonda virtual. Primeiro sempre ele, que por obrigação contratual, ele é o chefe, tem que sempre chamar primeiro, senão eu sou demitido. Regis Silva, cara, meu grande amigo, meu amigo de fé, irmão, camarada, tudo bom com você? Seu destaque inicial do podcast de hoje, se você quiser deixar já uma pergunta para a nossa querida Giovana, fique à vontade. Boa noite, bom dia, boa tarde, para quem estiver ouvindo o programa. Quer dizer que é uma alegria muito grande receber a Giovana, queridíssima, um doce de pessoa e uma baita jornalista. Nossa Senhora, ela é excelente mesmo. É muito bom ter ela aqui e discutir sobre um assunto tão, digamos, nevrálgico que é a questão da mulher no esporte e no jornalismo. Deixar uma pergunta assim. O que ela acha dessas questões de aquelas matérias? Tal pessoa, musa do esporte. Tipo um caso, a saltadora de saltos ornamentais, a Ingrid Oliveira, reflete bem isso tudo. O que ela acha, ela pensa desse tipo de matéria e rede social em geral, O que ela pensa disso? Olha, a sabatina aqui. Eu acho que isso vem mudando consideravelmente de um tempo para cá, mas eu acho que ainda está também mais uma coisa que a gente tem trabalhado muito internamente no jornalismo, Eu acho que a consciência de veículos, a consciência de amigos da imprensa, ela vem existindo, mas é um assunto que a gente ainda tem muito que pegar e pedir, Não só pelo musa, não só por chamar pela aparência, por fotos mais sensuais para destacar o corpo da mulher, como com o caso da Ingrid, mas também existe muito também o fato de colocar a mulher como segundo plano, Então, mulher de fulano, ou sempre associar a mulher como segundo plano e não o destaque como ela merece, como ela deve ser nominada. Eu acho que a gente já caminhou. Eu lembro que quando eu entrei, isso deve fazer uns 6, 7 anos, quando eu entrei,
ainda era muito comum, tipo de galeria, veja as musas do esporte, veja as musas. Então, existe uma audiência e um caça-clique em busca disso, mas eu acho que a gente, como imprensa, tem conseguido nadar contra essa maré e mostrar que, tipo, isso não é uma coisa legal para ninguém. Verdade, melhorou bastante isso aí, né? A única coisa que eu ainda falo é o Tom Brady, pra mim ele é o marido da Gisele Bündchen, só chamo ele assim. Mas o resto eu evito, só o marido da Gisele Bündchen mesmo. E nosso outro integrante dessa mesa redonda virtual é Daniel Barbosa, diretamente da Bahia, cara, tudo bom? Seu destaque inicial, deixar aquela perguntinha também para nossa Giovana. Olá a todos, um salve aí para todo mundo, especial para nossa convidada, a Giovana. É um prazer recebê-la aqui no nosso Surtocast, nossa sócia, né, de carteirinha, já virou sócia, né, pra gente. Então, você falou aí do marido da Gisele, acaba esse negócio de marido da Gisele pro Tom Brady já é uma coisa, já é uma piada, né, já virou uma piada pra gente isso, né, que se torna até meme já, né, do marido da Gisele. Então, vamos lá, vou deixar uma perguntinha para a Giovana logo. Ela falou na primeira intervenção dela sobre mulheres ajudarem outras mulheres, né? Eu achei interessante isso. Mas a pergunta que eu vou fazer é se existe um movimento de mulheres que querem nadar contra a maré, contra a corrente. Tipo, querendo calar outras mulheres para que vocês, né, mulheres, não sejam mal vistas ou mal faladas pela sociedade e pelo público em geral. A gente, quanto mulher, a gente desde muito nova, a gente foi acostumada com rivalidade, né? E muitas vezes, socialmente, assim, é uma das questões do machismo mesmo. Desde pequena, a gente é colocada como tendo que competir espaço com outras mulheres. Então, quem tem o cabelo mais bonito, ou, de repente, quem é a mais esperta, quem é a mais inteligente. Esse tipo de rivalidade que a gente cresce muito pequena, sendo alimentada a isso. Então, quando você entra no mercado de trabalho, às vezes é um pouco natural você acabar rivalizando não só com outras mulheres, quanto com outros meninos e tudo mais. Eu acho que isso faz parte de uma desconstrução contínua, também de uma necessidade de você parar para pensar que você não está competindo e que está tudo bem, tem espaço para todo mundo, que é muito melhor quando de vez a gente compete com o outro, a gente se une ao outro, porque a gente pode ser muito mais forte dessa forma. Então eu vejo isso, eu vejo esse movimento dentro das redações também. Eu cheguei no meu primeiro estágio dentro da TV Gazeta e foi a primeira vez que tiveram duas meninas, um grupo de 5 estagiários, 2 meninas, porque sempre tinha uma menina, era tipo assim, a vaga da menina e 4 outros meninos, e foi a primeira vez que tiveram 2 meninas, e a gente não rivalizava, a gente era amiga, a gente se aproximou. Então eu tento levar esse exemplo para onde eu vou, não só de receber apoio, mas também de dar apoio a quem está começando, sabe? Claramente, não é todo mundo que pensa assim. Existe muita gente, principalmente dentro do mercado de trabalho, ou qualquer que seja, que prefere, sei lá, rivalizar e tudo mais. Mas eu acho que quando a gente se abraça, a gente engrandece o movimento, o feminismo como um todo, e as nossas lutas diárias, porque vez ou outra a gente acaba ficando chateada em ação por temas e coisas que acontecem. Não foi uma nem 2 vezes que já aconteceu de eu ouvir comentários escrotos, ou de eu ouvir futebol feminino não tá com nada, futebol feminino é isso, futebol feminino é aquilo, mulher tem que voltar a lavar louça. Então eu acho que as nossas lutas são as mesmas, então é muito melhor quando a gente caminha junto dentro desses ambientes de redação. É uma coisa interessante que você falou aí do futebol feminino, né? Que durante a Copa do Mundo de futebol feminino, que foi um sucesso, tanto aqui no Brasil de audiência, foi a audiência assim, disparada da história, quanto lá nos estádios na França, que bateram recordes de público. O que a gente cansou de ouvir, de ler nas redes sociais, de ouvir também, futebol feminino é chato. Futebol feminino, como você falou, futebol feminino não tá com nada. Sendo que a pessoa fala isso, mas não sabe da história por trás do futebol feminino. O futebol feminino foi proibido por lei de ser praticado no Brasil durante 40 anos.
mais ou menos isso, né? A primeira Copa do Mundo de futebol feminino foi em 1991, que não tinha nem esse nome, era McDonald's Cup, né? Era a McDonald's que patrocinava. Então o esporte ele vai evoluindo com o tempo. Então quando a gente vê algumas goleadas que acontecem nos jogos, é o primeiro comentário em tom jocoso, né? Em tom de piada. Sendo que esquece que o esporte ele vai evoluindo ao longo do tempo, e essa evolução é gradual. A primeira Copa do Mundo de futebol masculino foi em 1930. Olha a disparidade que a gente teve. Então, as pessoas elas pensam o futebol feminino com a cabeça de futebol masculino. Muito pelo contrário, você tem que pensar o futebol feminino com a cabeça de futebol feminino. E eu acho também que, assim, é como a gente pega o vôlei, por exemplo. A gente pega o vôlei masculino e o vôlei feminino. É a mesma modalidade, mas jogada de jeitos diferentes. É a mesma coisa do futebol, né? Exatamente. O estilo de jogo é diferente, a velocidade do jogo é diferente. Tem quem goste mais de um, tem quem goste mais de outro, tá tudo bem. O tênis é diferente. O tênis masculino é muito mais veloz. A potência do saque, dos golpes é muito pela questão, né, física, biológica, normal. Mas o que a gente fala não é questão de gostar ou de não gostar. Claro, você pode ter a opção de gostar. Por exemplo, eu acho o hipismo adestramento muito chato, mas tem quem goste, entendeu? É uma questão de gosto pessoal. Mas o que a gente ouve e vê e lê é os comentários em tom depreciativo mesmo, sabe? Eu acho que esse que é o grande problema. Sim, e quantas vezes esses comentários são feitos e você não deu uma chance, você nunca assistiu, você nem sabe o que você está falando, só está realmente depreciando por depreciar, né? Inclusive... vai falar ainda... Outro ponto, as goleiras. Essas goleiras do futebol feminino são muito fracas, não sei o quê. E a gente viu nessa Copa do Mundo a evolução da posição de goleira. Muitas goleiras se destacaram. A goleira do Chile, por exemplo, foi uma goleira que se destacou. A goleira da Holanda também, que foi inclusive eleita a melhor goleira da Copa, entre outras goleiras, né? Então, a evolução é gradativa, né? Então, esse é o ponto. Pode falar, Raíssa. Também assim, a questão do futebol ser de formas diferentes, também tem a questão da premiação, né? Premiação, até a Megan Rapinoe, né? Destaque da seleção americana campeã do mundo, ela entrou numa briga para igualar a premiação masculina e feminina. Até a própria seleção masculina nos Estados Unidos também quer estar nessa campanha de mesma premiação para homens e para mulheres na seleção americana. O que é justo, porque são esportes iguais, mesmo que jogados de um jeito diferente, como você falou, a questão do vôlei, são esportes iguais. Então, por que não premiar igualmente? Mesma premiação que os homens ganham, as mulheres ganham. E está na luta, até entrar no processo, na justiça americana, para ganhar o mesmo que os homens ganham, o que é justíssimo. É o mesmo esporte. Tem que pagar igual, homens e mulheres, simplesmente. Mas aí é sempre a questão, né? O homem ganha mais, não sei porquê. Aliás, nesse caso até eu já até falei em outro podcast, né? As mulheres da seleção americana tinham que ganhar mais, né, cara? Porque já ganharam o campeonato mundial um monte de vezes. Seleção masculina não se classificou nem para o último mundial, tinha que ganhar menos, bicho. Tinha que ser a seleção olímpica dos Estados Unidos masculina, se eu não me engano, não classificou para as duas últimas Olimpíadas. A última vez foi Pequim, 2008, foi eliminado em 2012 e 2016. Daí você tira a discrepância que o futebol americano feminino é lá em cima, o americano ainda está tateando ali intermediário para estar vaga, perdendo Honduras e Trinidad e Tobago da vida. Acho que também devia ganhar até mais, porque realmente as mulheres do futebol americano feminino fazem muito, mas muito mais, tanto bem e fazem um bem esporte, mostrando que mulher joga muito bem e como joga. É verdade. Só para botar uns pontos aqui, né, que eu queria fazer um comparativo da evolução do esporte feminino no Brasil, né? Mais ou menos a primeira participação de uma brasileira em Olimpíadas foi em 1932, né? Foi a Maria Lenk, né? Mas a primeira medalha conquistada por mulheres brasileiras veio em 1996 em Atlanta, né? Você vê a discrepância a distância que teve, né? Um dos motivos também que mostra, nos anos 40 teve a lei que o Daniel já citou, de proibir mulheres jogar futebol, e nos anos 60 ela foi aumentada para que mulheres fossem proibidas de jogar futebol, polo aquático ou quaisquer outros esportes que envolvam contato,
né? E além do levantamento de peso, a mulher não podia levantar peso porque, coitadas, são frágeis, né? Segundo o texto da época de 1965, e foi uma coisa que perdurou por muitos anos e acho que isso prejudicou muito o esporte feminino, né? Que acabou só dos anos 90 para cá começou a ter uma pequena evolução. Pergunta até para vocês, pode começar, Giovana. Você acha que o quão prejudicial foi essa proibição, né? Porque nessa época da proibição, você vai ver a participação olímpica das mulheres brasileiras, era 1, 2, 3, né? Só para os anos 90 que começou esse crescimento. Então, quanto esse pensamento, né, dos governantes na época prejudicaram o esporte feminino no Brasil? O que você acha? Eu acho que tudo isso que você pontuou, todos esses dados que você trouxe, eles ainda, de muitas formas, permanecem na nossa base como esporte feminino. Eu acredito que as mulheres são muito pouco incentivadas a praticar esporte quando são crianças. Acredito que isso venha mudando e eu acho que o empoderamento dessa nova geração vai auxiliar nesse sentido, mas a gente tem que concordar que o nosso país massificadamente fala de futebol e consome muito futebol. Então é muito comum que os meninos joguem bola desde cedo e que se acostumem a jogar bola, a participar da educação física, a estar sempre ativo, sempre indo na academia, sempre indo. Enquanto as mulheres, embora venha numa crescente, quantas vezes eu tenho 26 anos hoje, quantas vezes quando eu estava na escola eu não queria jogar educação física, eu preferia ficar vendo os meninos jogando, porque eu sempre gostei de esporte, do que praticar o esporte. Quantas vezes eu, como mulher, não conhecia uma nova modalidade além do futebol, vôlei, basquete, handebol que jogava na escola e poderia ter me tornado uma atleta de alto rendimento, por exemplo. Então eu acho que todas essas nuances que a gente teve na história, de proibição da mulher, de demora da mulher na inserção de algumas modalidades, a gente ainda precisa lutar. E eu vejo hoje as atletas, principalmente pensando num cenário feminino do Brasil, eu vejo hoje as nossas principais favoritas de medalha são mulheres. Então, assim, o quão importante é para a nova geração ver mulheres vencedoras no esporte, para querer começar aquele esporte, sabe? Eu tenho uma priminha de 4 anos e ela não sabia o que era ginástica artística. No Natal eu comecei a mostrar para ela ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim. Ela ficou vidrada, eu quero ver de novo. Coloca outro vídeo. Então eu acho que assim, a gente tem que começar a doutrinar as nossas meninas a gostarem de esporte, porque nem sempre a gente é acostumada a isso. Não, é verdade. Aproveitar, a gente estava falando, você falou do falta de incentivo, né, que as mulheres têm, né, até quando as meninas, né, têm na fase escolar. Então o relatório aqui fala que a prática de exercício físico por mulheres no país é 40% inferior em relação aos homens. É um relatório do Movimento é Vida, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Isso mostra mais ou menos a disparidade que tem, né? Porque, como você mesmo falou, poucos esportes você viu. Bem, eu também vi poucos esportes assim na minha fase escolar, né? Mas, como você falou, é futebol, querer jogar bola, coisa e tal, tem uma visão diferente em relação ao homem, em relação à mulher. Até talvez um certo preconceito, né, contra a mulher que faz esporte. Não sei se você vê dessa maneira assim, imagina quantas dessas atletas de alto rendimento aí sofreram para praticar um esporte. Você está praticando isso aí, ou até mesmo o futebol, por exemplo, isso aí é coisa de homem. No Pan-Americano, eu conversei muito disso com a Natasha Figueiredo, do levantamento de peso. Ela ficou com o 4º lugar lá nos Jogos Pan-Americanos de Lima. E eu conversei muito com ela sobre isso, sobre as dificuldades dela como mulher num esporte predominantemente masculino, né? E ela, ainda que é pequena, ela tem mais ou menos minha altura, eu acho que 1,58, 1,60 por aí. Ela é pequena e muito forte, muito forte. Então, crossfit, toda a preparação, levantamento de peso, tudo mais. Então, o quão muito mais difícil é para uma mulher estar em modalidades como essa. A gente não precisa de muito. A própria Bia Ferreira, né?
do boxe. Então, acho que a luta de cada uma dessas mulheres acaba sendo muito mais árdua para conseguir chegar onde elas gostariam de chegar. Regis, quer fazer alguma pergunta, um comentário pra gente... Pois é, ela falou a sobrinha dela, né, que não via, que ela acompanhava outro tipo de esporte, ginástica. Você pensa que isso é muito recorrente, né? Porque nós não temos essa cultura de ver além do futebol, mesmo para homens e mulheres, a maioria é futebol. Sim. E fora disso, eles acompanham aqui e acolá quando o Brasil ganha, o que é um fato. As mulheres, eu acho que isso ainda é pior, que acho que elas não são mostradas muito esporte, muitas alternativas ao futebol. Eu acho que as mulheres têm o direito de estar no futebol também, sempre. Mas o que ela pensa das mulheres acompanharem outros esportes, não se fixarem. O que ela pensa dessa questão de outros esportes para mulheres, sem ser necessariamente o futebol? Não, eu dei esse exemplo da minha priminha, mas eu acho que é estrutural, assim, tanto de praticar quanto de consumir esporte, de um modo geral, assim. Eu acho que teve algum momento que os esportes olímpicos, eles, como que eu digo? Eu acho que quando eu entrei no jornalismo esportivo, existia muito a briga por matérias de futebol. E eu, como estagiária, sempre era colocada nas matérias que os repórteres não iriam. E foi até numa dessas que eu acabei me apaixonando muito mais pelo esporte olímpico. Inclusive, entrevistei a Joana Maranhão numa dessas pautas na Gazeta, em 2015, que foi onde eu me apaixonei mais ainda, pré-Toronto 2015, assim. Então, eu vejo como muito discrepante ainda. É um dos meus objetivos dentro do Olimpíada Todo Dia, inclusive. Aumentar o nosso público feminino para outros esportes, porque hoje o nosso público ainda é predominantemente masculino. Então, eu acho que, como o Regis já falou, é muito comum o brasileiro se interessar por aquilo que ganha, porque é uma mentalidade que a gente tem, gostar de ganhar e gostar de ver medalhas e conquistas. E eu acho que com a conquista das nossas mulheres recentes e futuras, a tendência é que isso melhore também no sentido de acompanhar a modalidade, de consumir a modalidade, de praticar a modalidade. Umas coisas legais aqui que eu anotei para citar é que o nosso último PAN foi o que teve a menor discrepância entre homens e mulheres na história, né? A tendência era que isso acontecesse também na Olimpíada, devido às últimas baixas, a gente ainda não sabe como vai ser essa disparidade entre homens e mulheres para a Olimpíada. No entanto, pensando um pouco mais na questão da mulher como jornalista, o Comitê Olímpico Internacional sinalizou o interesse de aumentar a cobertura de mulheres jornalistas nessa Olimpíada de Tóquio 2020. Então, era possível, no credenciamento, você buscar vagas, e era até de incentivo do COI, que mais mulheres cobrissem essa Olimpíada. Vamos descobrir em julho, mas existe essa iniciativa do COI para essa Olimpíada de Tóquio. Bem legal. E sobre o lance da discrepância de vagas aí, ó. Obrigado, basquete feminino. Isso aí, valeu. Valeu. Tá. Tô sendo parabéns, sou cornetado até hoje no podcast do basquete feminino. Aquela pipocada, meu Deus. Porque mas eu apostei... todos nós somos, porque todo mundo apostou aqui. Todo mundo apostou. A gente não imaginava que o Brasil fosse pipocar de Porto Rico. Abriu 10 pontos de vantagem, né? Aí, lamento. Ainda estamos todos chateados, tá tudo bem. Estamos. Hashtag chateado. Muito. Chateado. Lamentável. Hashtag chateados. Vamos lá. Daniel, você... Então, pegando um pouco de que vocês falaram aí, a questão do ganhar, né? Até mesmo no futebol, que é o esporte de longe mais popular do Brasil, o torcedor, aquele que torce para o seu clube, ele só vai para os estádios quando o time dele está bem.
tirando aqueles fanáticos mesmo, aqueles que estão ali sempre, se você vai ver a média de público dos times, a média de público só aumenta e a audiência só aumenta quando o time está bem. Quando o time está mal, a média de público baixa. Então, você vê que o brasileiro tem essa coisa de ganhar a qualquer custo. O que interessa é ganhar, não importa o que aconteça. Então, até só essa coisa interessante, né, da mentalidade do brasileiro. E essa questão da inserção, né, das mulheres, a doutrinação, né, como a Giovana falou, se a gente for analisar, se a gente for pegar cada esporte, me diga uma referência de cada modalidade, atletismo, natação, judô. A grande maioria vai pensar sempre primeiro em um homem, se a gente fazer um levantamento, né? Até anos atrás a ESPN fez um comercial nesse sentido, né? Perguntando a algumas pessoas, colocaram silhuetas de alguns atletas, e aí a pessoa tinha que adivinhar quem era. Todo mundo só falava de atletas homens. E aí você ia ver, era a Marta, eram outras atletas, né? E aí um espectador até falou uma coisa interessante. É porque quando a gente pensa em esporte, a gente pensa sempre no homem primeiro, né? Uhum. Fazendo esse preâmbulo à la Regis, eu vou fazer a pergunta para nossa querida Giovana. Quais são as referências que ela tem, assim, pode dizer ídolos mesmo, mulheres no esporte? No esporte feminino? Exatamente. Eu já preparei uma listinha. Hoje, no esporte feminino, principalmente no Brasil, eu admiro muito a trajetória e são os nomes assim que eu me inspiro, digamos assim. Ana Marcela Cunha, na maratona aquática, Bia Ferreira do boxe, Nathalie Morhausen da esgrima, Martine Caena na vela. Principalmente essas, mas eu acho que a gente ainda tem outros nomes bacanas que a gente pode falar. Gosto muito da Flávia Saraiva na ginástica, Rebeca Andrade também, ainda não garantida nos jogos. Acho que tá bom? Ou queremos mais? Tá bom. Tá bom. Se quiser citar mais também, fica à vontade. Pode citar mais, fica à vontade, se você quiser falar aí. Será que eu esqueci alguém? Tá ótimo, é uma lista bem recheada de bons nomes. Todas que vão brigar por medalhas em Tóquio, né? Todas que vão virar um forte, né? Com exceção da Rebeca Andrade, que ainda não garantiu vaga. O resto todos classificados, exato. Aliás, a gente pode passar essa pergunta para todo mundo, né? Também, né? Você pode, exato, falar, gosto. Né? Pô, Regis, você gosta de falar? Regis, seus esportistas. Referências mulheres do Brasil. É fã. Eu já sei que ele vai falar uma, já. Pode falar. Eu sei que você quer implicar comigo, tá? Não vou cair nessa, não. Fala aí, cara. Você é fã dela. Tá bom, olha, assim, atleta, assim, que eu gosto muito. Eu gosto muito da Marta, futebol, gosto muito dela. Nome gigante. Eu gosto muito pode aposentada? Pode ser. Atleta, então, um nome muito, aquele termo, underrated. Eu, assim, gosto muito dela, que mereceu muito a medalha olímpica. Poliana Okimoto, gosto muito dela. A Marcela Cunha também, eu acho dela e espero muito que ela consiga a merecida medalha, esperamos de ouro, e que ela merece muito, então é o que falta. Vamos ver, a Bia Figueiredo no boxe, ela tem muita chance de medalha, eu gosto muito dela também, muito boa. A Paulina Saraiva também, eu acho muito dela. A Rebeca Andrade, aquele caso, a gente sabe do potencial dela, um potencial gigante, mas sempre tem uma contusão que alguma coisa errada, sempre assim, coitada. Ela merece aquela coisa, ela merece um dia de paz, mas tá difícil. Esperamos que venha esse ano. Deixa eu ver aqui outras. Gosto muito assim, da Fofão, muito mesmo. Que jogador era Fofão? Nossa. Paulo, Hortência, tá satisfeito agora, Marcos? Isadora Williams, você não gosta, não? Deixou por último. Isadora Williams. Isadora Williams. Isadora Williams também, né? Que ela conseguiu se classificar, foi a primeira latino-americana a garantir uma vaga em final olímpica, né? No programa longo. Acho que merece entrar na lista. Meu Deus, vocês só me botam em situações comprometedoras. Não, você esqueceu. Bruna Takahashi no tênis de mesa. A Takahashi, a Bruna? Sim. No tênis de mesa. Ela tem um futuro muito grande pela frente, ela. Exato. O Regis demorou para falar Hortência, mas falou. Mas eu sei que ele é a preferida dele, mas ele não admite. Mas tudo bem.
Quer falar, Daniel? Vou deixar o meu por último, que eu ainda estou pensando nos nomes aqui. Claro. Não, enquanto o Regis estava falando, né, eu estava pensando também nos nomes, já tinha alguns até que a Gi já citou. Eu posso falar a primeira na Marcela Cunha, até porque é conterrânea, né? Então a gente faz uma média aqui. Não, e eu torço muito para ela conquistar uma medalha olímpica. Ela já merece, né? Ela merece muito essa medalha olímpica. Tudo bem que a prova de 10 quilômetros não é que ela é especialista, mas a gente vai estar na torcida. Falando de ex-atletas, a Paula Hortência, quem acompanhou o basquete no início dos anos 90, a gente via as disputas, né, a rivalidade entre clubes. A Paula defendia um clube, a Hortência defendia outro clube, e essa rivalidade entre elas foi muito importante para o crescimento do basquete feminino, né, brasileiro, que culminou no título mundial em 94 e na medalha de prata em 96. A própria Janete, né, que era coadjuvante, depois se tornou protagonista, né? Ajudou também a conquistar a medalha de bronze nos anos 2000, né? Em Sydney 2000. No vôlei eu posso citar a Ana Moser, sou completamente fã da Ana Moser, sempre desde como torcedor, né? Agora como ex-atleta, o trabalho que ela faz, social que ela faz também, eu admiro muito a Ana Moser, a própria Fofão, que o Hélio citou também gosto bastante. Gosto muito da Jaque do Camila Bright, que tem também uma paixonite, né, pela Camila Bright. Falando da ginástica, Flávia Saraiva, que é o nosso xodó, né? E agora, se Deus quiser, vamos ter um novo xodó, que é a Fadinha, né? A Raíssa Leal no skate também, né? Então, já citei alguns, né? A Marta dispensa comentários do futebol feminino. Formiga, que é grande lenda aí, já vai recordista em participações olímpicas também. A Formiga também minha conterrânea, né, de Salvador, né, também fazendo uma médiazinha aqui. Então, você tem aqui alguns atletas que eu admiro, tem outras também aí que a gente pode citar. Isadora Williams, né, que o Hélio quase esquecendo, eu fiz questão de lembrar também, e ela é de uma modalidade que é uma das modalidades mais populares nos Jogos de Inverno, né, que é a patinação artística. Então, o que ela fez, né, deixou a gente nos Jogos de Pyeongchang, que as provas foram à noite, o que prender nossa atenção, a nossa torcida ali no programa curto para ela se classificar entre as 24 melhores no programa longo, e depois o trabalho da gente secar os adversários também, né, foi muito, muito legal a conquista dela, né. Então, se eu deixar, posso falar muitos aqui que a gente fica até a Olimpíada falando de atletas assim, que a gente pode mencionar que eu gosto e admiro. Também parecido com os seus, Daniel. Eu também gosto muito da Marta, Ana Marcela também, que você falou também, muito fã dela também. Ela merece a medalha olímpica. Se não ganhar a medalha olímpica, eu arranco meu braço para comprar uma medalha olímpica e dar para ela, porque ela merece muito. Mayra Guiar, como é que eu podia esquecer? Mayra Guiar também. Pô, a Mayra tá merecendo a medalha de ouro, já tá na hora. Sim, tá na hora. Mayra Guiar é medalha de ouro já no meu coração. Ela... Eita, o show dos crushes, né? Estamos de olho, viu? Eu vou apanhar depois de ter falado isso, porque eu sou casado, mas tudo bem. Mas eu sou muito fã da Mayra também, não? Ela manda muito bem, gosto da Rafaela também. Tem das ex-atletas, vocês falaram da Paula Hortência, eu gosto muito da Janete, muito, porque eu consegui acompanhar a carreira da Janete praticamente toda, né? Eu não peguei tanto, peguei mais pro final a Paula Hortência, então a Janete eu peguei a carreira toda e, joga demais, era absurdo o que ela jogava. E do vôlei, vocês citaram o vôlei, eu gostava muito da Virna, da Leila. A Leila, gosto até hoje da Leila. A Leila, verdade. A Leila é diferente. A Leila você tem paixão. A Leila é paixonite de adolescência, mas ela jogava, muito. Ela jogou no Flamengo, ela e a Virna, por isso que eu tenho um carinho especial pelas duas, porque Superliga lotada, Maracanãzinho lotado, eu ia lá ver, cara. Foi inesquecível, um dos jogos inesquecíveis assim que eu tenho de vôlei na minha vida foi acho que foi, se não me engano, foi a final, foi Flamengo e Vasco. Não sei o ano. Fernanda Venturini, 2001. Fernanda Venturini, Márcia Afu no Vasco. Foi 2000, 2001, não? Isso, acho que foi. 2001, temporada 2000. Nossa, foi um calor lotado, muita gente, mas o jogo foi 3-2. A Leila e a Virna jogaram muito, sou fã delas.
até hoje, assim, são atletas incríveis mesmo. A Fofão, vocês já citaram também, Fofão, pô, demais também. O negócio da Janete, legal, que a Janete foi a primeira pessoa que eu entrevistei em loco pro Surto Olímpico. Então, eu tremi que nem vara verde pra perguntar as coisas pra ela. Eu acho que ficou uma bosta a entrevista, mas foi aquela primeira pessoa, foi logo a Janete, assim. Eu nem falei que eu era fãzão dela, eu tava só... Janete, Pô, ela deve ter entendido nada pra esse maluco aí, deve ser gago ou coisa do tipo. E ela foi a primeira brasileira a jogar na WNBA, né? Na liga, Sim, que é a versão feminina da NBA. A Liga Nacional de Basquete. Ela ainda tem uma temporada que ela jogou de armadora, cara. Então ela foi a MVP, não sei se foi MVP, mas ela foi um dos prêmios melhores do ano, assim, porra. Janete joga muito. Saudade de uma Janete no basquete feminino. Oh, meu Deus. Quem sabe um dia volta, né? Eu posso voltar a falar que eu esqueci de outras pessoas? Pode. Claro. Você terminou essa lista? Já terminei, já falei. Não, é porque eu falei, enquanto o Regis estava falando da Bruna Takahashi, que está levando o tênis de mesa do Brasil para lugares inimagináveis até então, eu esqueci das nossas referências do vôlei de praia, também classificadas para Tóquio. Agatha, Duda, Ana Patrícia e Rebeca. E como eu poderia não citar a história de vida, de inspiração maravilhosa da Verônica Hipólito. É isso. Muito bem. Você falou do vôlei de praia, não podemos esquecer de Jaqueline e Sandra, né? A Jaqueline, Sandra e Mônica Adriana, que fizeram a final feminina, né? Até então, a única dobradinha brasileira da história, que foi justamente as primeiras mulheres a conquistarem uma medalha olímpica, né? Jaqueline, Sandra com o ouro e Mônica e Adriana com a prata, em Atlanta 96. A única dobradinha até hoje é essa, né? Primeiro e segundo lugar é Jaqueline e Sandra. Exatamente. Inclusive a Jaqueline tem toda uma história, né? Oi, fala. Falando em vôlei de praia, dois nomes muito esquecidos. Sheldon e Adriana Beardo, né? Pô, é verdade, jogavam muito. Gostava muito delas também. Estão na roda. Deram azar de pegar de cara meio wash, né? Na época do auge meio da wash, que foi difícil, né? Mas são excelentes jogadores, fizeram muito bem prata em Atenas. E foram prata em Sydney também. Bronze em si. Prata em Sydney também, né? Que elas perderam na final para os australianos. Foi australiana, cara. Cook Potras. Essa aí. Não, Sydney 2000 foi a Olimpíada que eu nem gosto de me lembrar muito, foi tão difícil aquela Olimpíada, pelo amor de Deus. Mas vamos falar de Jaqueline, já que você não quer falar isso, vamos voltar a falar de Jaqueline, a Jaque Silva do vôlei de praia, né? Toda a história dela, de quando ela jogava no vôlei de quadra, da questão da premiação, que ela brigou por premiação, né? E colocou o uniforme ao contrário, né? Como um protesto. Depois deram premiação só para os homens e coisa e tal. Então, até que ela foi, né? Infelizmente foi dispensada e aí foi para os Estados Unidos e ela foi a precursora do vôlei de praia aqui no Brasil e conquistou o ouro em Atlanta 96. Então a Jaque, para mim, é uma das mulheres, se a gente for pensar em mulheres olímpicas, ela está na lista, no top 5 ali, das grandes mulheres atletas olímpicas brasileiras. Você falou da Jaque Silva, né, cara? O lance da briga por receber dinheiro, né? Porque eu lembro que na época o masculino recebia para jogar e as mulheres não, por isso que ela não quis apresentar o patrocinador, né? Pelo camisa do lado avesso, que é o que mostra que desde aquela época já tinha essa discrepância, né? Para pagamentos para atletas masculinos e para atletas femininos, né? Pelo que eu pesquisei, acho que o surf é um dos poucos esportes que tem a premiação igual tanto para homens e para mulheres, né? Isso aí é uma área que talvez seja ainda pouco igual, né? Está muito desigual ainda, tanto a premiação para atletas masculinos quanto femininos, né? Tem o debate o esporte masculino dá mais audiência e não sei o quê, mas eu acredito que isso não se aplique a todos os esportes, assim, muitos esportes dá para fazer igualar as premiações, que seria muito mais justo, né?
O tênis feminino também, agora nos Grand Slams, a premiação é equiparada a homens e mulheres. E essa questão da audiência, eu acho esse argumento muito superficial, porque você só vai dar audiência, só vai conseguir audiência se você der incentivo. Se você doutrinar, se você incentivar as pessoas a assistirem a uma determinada modalidade praticada por mulheres. Por que a Copa do Mundo deu tanto sucesso? Pelo incentivo, pela divulgação. Não pode ser uma coisa pontual, acho que tem que ser uma coisa frequente, né? E o tênis, eu acho que o tênis feminino, para mim, eu considero o tênis a modalidade feminina, a maior modalidade feminina do esporte, eu acho. Desde anos atrás, desde décadas atrás, já se brigar por essa questão de premiação, mulheres aí que brigaram pela igualdade mesmo, a Billie Jean King, que não é só que é uma tenista americana, que ela ajudou a fundar a WTA, que é a liga de tênis, né, a Associação de Tênis Feminino, e ela não está só no rol das atletas americanas, ela está no rol das mulheres americanas, para você ver a importância dela para o esporte, né? Já que a gente está focando muito em atletas brasileiros, eu estou citando uma atleta gringa. E a gente pode falar da Marista Bueno, né? Várias vezes campeã de Wimbledon, né? E o tênis, eu acho que tem essa força, né? Inclusive, a questão das premiações, se a gente for fazer uma lista, tem a lista, todo mundo sai, né? Da lista dos 100 atletas mais bem pagos do mundo. Se não me engano, na última atualização, tinha 2 tenistas só. De mulheres, só 2 tenistas. Serena Williams e Maria Sharapova, que se aposentou recentemente. Inclusive, a Maria Sharapova, quando ela ganhou o Wimbledon em 2004, qual foi a primeira manchete? Musa do tênis, né? E a moça ganhou 5 Grand Slams, né? Então, ela mostrou que ela não é só musa, ela é vencedora, ela jogou muito. Teve lá a probleminha do doping, né? Mas nada disso não tira o brilho da carreira dela. Gi, entrando na questão das Olimpíadas de Tóquio, né? A gente falou muito da questão da igualdade de atletas homens e mulheres, mas do lado do Brasil. Mas o Comitê Olímpico, né, comitê organizador, além de se preocupar pela questão dos jogos, né, mais jovens, então se incluiu o surf, o skate, a escalada, basquete 3x3, também eles se preocuparam em equiparar o número de atletas homens e mulheres e incluir algumas competições mistas. A gente vai ter a estreia da competição por equipes no judô, né, que vai ter homens e mulheres competindo pela equipe. A gente vai ter na natação 4x100 misto, medley, a gente vai ter o 4x4 no atletismo, né, o 4x400 misto. Queria saber o que você achou da inclusão destas categorias nos Jogos de Tóquio. Eu acho que não só as categorias, quanto as novas modalidades, elas cooperam muito. Tanto para o desenvolvimento desse público mais jovem, de enxergar a Olimpíada como um produto interessante e tudo mais, com a entrada dos 5 novos esportes. E principalmente skate e surf, para a gente é uma maravilha ainda, porque o Brasil tem grandes chances. Mas eu acredito também que essas modalidades em disputas mistas, elas só vão de acordo com toda essa discussão que a gente teve de equidade, de mostrar que as coisas são iguais, sabe? E mostrar que tanto o masculino quanto o feminino tem lá a sua força e, por que não, quando disputado junto, cada um tem a sua necessidade estratégica, né? Porque em qualquer uma dessas disputas passa a ser também um pouco de jogo de xadrez, né? De encontrar o melhor cenário e o melhor competidor, tanto no masculino quanto no feminino, para encarar qual vai ser a melhor montagem, né? Quem cai na piscina primeiro, ou quem luta primeiro e tudo mais. Enfim, eu acho que tudo isso vai de acordo com o que o mundo mesmo tem respirado e tem buscado. O que ainda pode ser feito para melhorar, diminuir essa desigualdade entre homens e mulheres no esporte? Eu acho que eu estava conversando recentemente sobre, eu acho que são 3 pilares
de coisas que no esporte de alto rendimento eles precisam acontecer para as coisas funcionarem. São 3 pilares. Um pilar de resultado, um pilar de investimento e um pilar de mídia. Enquanto esses 3 pilares não estiverem da mesma altura e funcionando como se fosse um círculo, enquanto essas 3 coisas não estiverem rodando numa mesma sincronia, a gente não vai ter o que a gente gostaria. E eu acho que isso serve muito no esporte, tanto de alto rendimento quanto no feminino especificamente. Você precisa ter investimento, você precisa ter uma base sólida, você precisa ter resultado e você precisa ter apoio da mídia. Enquanto qualquer uma dessas coisas não estiver funcionando perfeitamente bem, a gente ainda vai ter coisas para caminhar. E hoje eu vejo que no Brasil, especificamente, a gente tem coisas a melhorar em todos esses pilares, né? Então, no pilar de mídia, a gente tem que se afastar cada vez mais dessa questão de musa, se afastar cada vez mais de objetificação da mulher e enxergar o produto do esporte feminino como uma marca forte, consolidada. Assim como as atletas vão trazendo os resultados, que é uma coisa que está surgindo, e o investimento em base, investimento em encontrar novas meninas, investimento em massificar as modalidades no Brasil, seja ela boxe, levantamento de peso, ou vôlei, ou futebol feminino. Eu acho que, né, nos 3 pilares centrais a gente tem coisa para evoluir, para, enfim, conseguir evoluir o esporte feminino como um todo. Giovana, você é uma jornalista, né, e está num ambiente esportivo, né, e claro, a maioria são jornalistas, são homens. Como foi, né, você falou um pouco já, né, como entrou no estágio na TV Gazeta, né, que você falou, né, mas o que você sofre no dia a dia? Com certeza, ele vai olhar para você, tem gente que deve olhar, né, jornalista, falar, sei que ela entende aí de esporte, pô, ela é mulher, né, realmente você deve ter sofrido algo do tipo, né? Eu acho que eu entrei no jornalismo pelo esporte, né? Primeiro eu me apaixonei pelo esporte, depois pelo jornalismo, muito também por assistir jogo de futebol com meu pai quando eu era pequena e tudo mais. Então eu entrei na faculdade querendo trabalhar com esporte. Eu acho que quando a gente é mulher, a gente acaba sendo muito duvidada, né? Então sempre foi muito comum que as pessoas me questionassem qual a escalação do meu time em 60, qual é a regra do impedimento, ou qualquer coisa desse tipo, né? Ou aquelas velhas piadinhas do tipo, nossa, você entende mais que muito menino. Não, tipo, não existe essa comparação, sabe? Assim, eu entendo, ponto. Não tem essa hierarquização de quem sabe mais ou quem sabe menos. Então, isso, querendo ou não, pra gente que é mulher, isso vem enraizado desde muito nova. Eu acho que conforme o tempo passa e a gente vai calejando, a gente vai aprendendo a não ouvir mais calada. Eu comecei na Rádio Gazeta AM, trabalhava num programa de futebol nordestino, que eu era apaixonada, chamava Nordeste Futebol Clube, hoje o programa não existe mais, e a gente falava de futebol e cultura nordestina. Depois disso eu fui para a TV Gazeta, passei 2-3 anos lá, tive uma passagem pelo All Sport, na Olimpíada de 2016, fiquei 2 meses na produção do Globo Esporte e faço parte do Olimpíada Todo Dia desde meados de janeiro de 2017, quando o site ainda tinha 3 meses de existência, né? Eu fui a primeira pessoa a entrar junto com o Fernando Gavini, que tinha acabado de criar o Olimpíada Todo Dia. Eu vejo que durante toda essa trajetória no jornalismo, eu sou ainda muito nova, né? Eu tenho 26 anos, mas eu comecei a aprender a não ouvir mais calada. Quando eu entrei, eu ouvi muita piadinha, eu precisei me calar muitas vezes, porque você precisa se preservar num ambiente que você não conhece, um ambiente majoritariamente masculino, onde as pessoas não te conhecem. Então você aprende a ouvir coisas muito caladas. Tem até um exemplo que ele é até meio ridículo, mas só para vocês terem noção. Existia um dia na semana que tinha um comentarista X, e eu e a minha amiga menina, a gente combinava sempre no dia anterior, olha, amanhã é aquele dia, não venha de vestido ou de calça legging, porque senão o cara ficava olhando pra gente. Enfim, coisas desse tipo que acontecem.
Eu acho que hoje as coisas mudaram. Hoje um pouco mais amadurecida, um pouco mais... Eu já bato de frente com algumas coisas, eu não escuto mais calada, e eu acho que existem algumas coisas na questão de desconstrução que, às vezes, elas machucam mais do que o machismo na cara, né? Eu acho que, às vezes, acontece muito de eu me sentir silenciada, esse tipo de coisa, e aí vai muito de trabalhar com pessoas. No Olimpíada Todo Dia eu não tenho nem um pouco esse problema, e vai muito disso, de trabalhar com pessoas de confiança, onde quando eu sinto qualquer coisa desse tipo, eu tenho plena liberdade de falar, olha, tal coisa não foi legal, olha, tal coisa é machismo. Por quê? É natural, acontece. Eu, como mulher, também cometo machismo às vezes e preciso me desconstruir. Então, por que não conversar com os meus amigos e mostrar para eles aonde também as coisas me incomodam? E mais do que isso, eu acho que hoje, no Olimpíada Todo Dia, uma das coisas que eu mais busco é que mais mulheres trabalhem com a gente, mais mulheres tenham a oportunidade de conhecer, tenham acesso à informação, ao esporte feminino como um todo. Então eu acho que sempre que eu tiver a oportunidade de puxar a sardinha e cobrir pautas e assuntos feministas, eu vou sempre brigar por eles. Eu acho que é isso de toda a minha trajetória, e é isso que eu busco agora como um todo. Bem legal o seu relato. Isso me fez lembrar de uma vez, tem um tempo já, acho que foi um evento, acho que foi um torneio de basquete, foi pro Surto Olímpico que eu fui. Tinha uma menina lá, não lembro o veículo que ela era, mas era para televisão, né? Não lembro qual era o veículo. E tipo, talvez seja uma das primeiras dela. Eu sei que eu estava falando com os jogadores lá, né? E ela estava tentando por perto para entrar, assim. E você tá falando, você tá ouvindo tudo ao redor, né? Você ouve por trás, assim, tipo alguém falando com ela, assim, vai lá, pô, da mulher, cara, joga o charme pro cara, aí o cara vai falar pra você, né? E eu ouvindo isso aí, né? Isso, você falou isso, me lembrou esse caso que foi, eu achei bem escroto na hora, né? Você fala isso, mandar a mulher dar uma piscadinha pro cara só pra ele poder falar com ela, é um belo conselho, né? Pra não dizer o contrário. Bom, isso me lembrou, desculpa, isso me lembrou um relato eu não vou lembrar agora, a jornalista, talvez, não sei se foi a Isabela Scalabrini, talvez tenha sido ela. Na Copa de 86, acho que a Isabela Scalabrini deu um relato bem parecido com esse aí, Marcos, que ela estava cobrindo a Argentina foi campeã do mundo em 86, e ela estava atrás de entrevistar o Maradona, né? Maradona era o grande craque da época, foi o melhor jogador do Mundial. E aí vários colegas dela, né, todos homens, ela era a única mulher cobrindo a seleção argentina, e todos eles falaram, vai lá falar com ele, quer lá falar com você, lá usa seu chapa, mais ou menos nessa linha aí. E ela foi lá, sou do Brasil, sou amigo do Zico, ele te mandou um abraço. Pronto, quando o Maradona começou a falar com ela, não deu 10 segundos, isso é o relato dela, não deu 10 segundos, todos os jornalistas colegas ali dela apareceram com o microfone para falar com ela. Então achei bem, isso que você falou me lembrou esse relato aí. Eu ia ser um pouco crítica no sentido de dizer também que hoje em dia é muito difícil, né, a gente falar de tudo isso, enquanto o próprio presidente da República desconfia de mulheres jornalistas, né? Então, só essa reflexão final. Verdade. É verdade. Isso aí nem gosto de falar. Enfim. Perguntas, amigos? Eu tenho uma. Vamos falar de coisas mais agradáveis. Giovana, você falou aí da questão, o que você falou aí me fez criar uma inspiração para uma pergunta. Existe você tem colegas jornalistas também. Você percebe no seu meio jornalístico que ainda existe medo de parte, né, das jornalistas enfrentar esse tipo de tratamento, de ser silenciada, né, e se manifestar, né? Ser silenciada, um tratamento diferente, um abuso, um assédio. Você ainda acha que você percebe isso em algumas colegas suas? Completamente, e não só de colegas também, assim, sabe?
Quantas vezes eu mesma já me questionei de tipo assim, será mesmo que eu vou erguer a mão nessa coletiva? Eu vou fazer uma pergunta na frente de todo mundo? O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão julgar? Sabe esse tipo de coisa? Então, às vezes, esse tipo também bate uma insegurança no sentido de ser... Porque é muito natural. É uma coisa até que eu conversava com todos os meus amigos meninos quando a gente ia fazer uma live, ia fazer alguma coisa. Eu falava, cara, eu tenho que estudar 3 vezes mais que você. Porque se você errar alguma informação, as pessoas vão saber, você vai pedir desculpa, vai consertar a informação, as pessoas vão saber que tá tudo bem, você só se confundiu. Se eu falar qualquer besteira, eu vou ser taxada por aquele erro o resto da minha vida. Então, eu tenho que tomar 3 vezes mais cuidado com as coisas que eu vou falar. E eu lembro muito de uma entrevista da Nathalie Gedra, quando eu estava no meu primeiro ou segundo ano da faculdade, que ela falava exatamente isso, que ser mulher em ambiente principalmente masculino, como é o caso do esporte, é você precisar estudar 3, 4 vezes mais, você se preparar 3, 4 vezes mais, você ter que estar pronta para qualquer coisa, porque você não pode dar brecha para desconfiança, sabe? Porque você precisa estar confiante com você mesma e com tudo que você sabe, porque qualquer coisinha você fica marcada por aquilo, sabe? Viu, Giovana? Como se, além da pressão externa, você também se pressionasse para não cometer qualquer deslize, porque qualquer erro que uma repórter mulher cometer, o mundo desaba. Aí você se pressiona, além da pressão externa. Exato. Ai, gente, eu vou até citar uma coisa que... Sabe que eu participei de uma live recentemente do vôlei e tudo mais, e a gente sabe o quanto o público do vôlei é apaixonado, e eles estão certíssimos de ser assim. Só que eu tava com um delay no meu fone de ouvido. Sabe quando você fica no sanduíche? Uhum. Então, quando eu falava, eu me escutava falando. Então, tava muito difícil aquela transmissão. Eu tava falando um pouco mais devagar, mas, gente, eu não errei nome de ninguém. Eu entrevistei todo mundo, não fiz nenhuma falha, não sei o que lá. Só que eu estava um pouco mais lenta. O que teve de gente me xingando, vocês não têm noção. Quem é essa coitada? Quem colocou essa menina aí? Que não sei o que. Mas me esculachando. De, tipo, depois, quando eu vi em casa, eu chorei. Falei, gente, não é possível. Eu não errei uma informação. As pessoas não sabiam que eu tava com retorno, mas as pessoas nunca tinham me visto. Eu era um rosto, entre aspas, estranho para elas. E por causa disso, as pessoas ficaram me xingando muito tempo lá, porque, enfim, traumas à parte, esse tipo de coisa só mostra o quanto a gente tem que estar sempre dentro do padrão estabelecido e pronta para receber esse tipo de coisa, sabe? E que fã de vôlei é meio chatinho mesmo, né? Fã de vôlei, é isso que eu ia dizer. Fã de vôlei, ele é... Sabe, Giovana, sabe fã de diva pop? É o fã do vôlei. Mais ou menos nessa linha aí. Vê, certo? Tem uns lances que defendem fã de jogador, assim, que defende mais que a própria... Defende pai e a mãe, não defende a mulher, defende... E o vôlei tem essa modalidade também. Não existe o torcedor do time. Existe o torcedor do jogador ou da jogadora. Então tem muito isso. Então, se a jogadora muda de clube, o torcedor vai lá e torce pro outro clube que a jogadora tá lá já. É bem nessa linha. Sim. Não, mas assim, o quanto também a internet, né? Eu acho que isso de um modo geral, mas eu senti muito nesse dia por questão de formato e tudo mais, o quanto a internet também é nociva, né? O quanto as pessoas, tipo, se escondem atrás ali pra xingar, as pessoas não sabem... Enfim. É complicado, isso é complicado. Aproveitando o desabafo do tema. O momento desabafo é complicado. Eu sei como é que é, porque às vezes a gente no site erra uma linha assim, ou uma postagem, erra um negócio, vem uns 20 comentários, lá, você errou. Tá bom, eu sei. Exatamente. Aí tu corrige. Aí quando você posta uma coisa legal, aí ninguém comenta. É um comentário. É um comentário. Na verdade, quem consome notícia adora apontar erro. Você tá ótimo, beleza, mas se tem um erro,
Ali aponta o dedo, são uns 30, 40, 50 que aponta o dedo. É horrível. É tipo um amigo meu que a gente ia nos shows de rock, né? Então ele ia nas bandas covers, ele ficava lá olhando lá, e o cara errava uma nota, né? Ele sabia tocar guitarra, falava, errou, olha lá, errou ali no dó sustenido, que não sei o quê. Cara, o cara tá tocando ao vivo, cara. Às vezes o cara erra. Errou. Eu sempre lembro dele quando as pessoas ficam apontando e errando. Você errou. Eu vejo na mente ele assim. Errou, meu Fausto Silva. Profissão, hater. E a Giovana citou a Nathalie Gedra. Olha onde a Nathalie está hoje. Na ESPN, morando na Inglaterra, cobrindo Premier League, entrevistando Klopp, Guardiola, Mourinho. Você quer subir na vida. Nesse sentido, gente, referências mulheres no jornalismo, tem a Nathalie Gedra, tem a Ana Thaís Matos. Que também pode citar, Marisa, pode citar. Aproveita. Sim. Então, tem a Ana Thaís Matos aí, levando nós mulheres, comentando, mostrando. Nathalie Gedra, quem mais? Deixa eu ver. A própria Renata Fã tem toda a sua importância no cenário. Eu passei pela casa que tinha Regiane Ritter, né? Então, Regiane Ritter para mim é maravilhosa, sempre foi muito acolhedora, assim. Então, eu acho que são nessas mulheres que a gente vai se inspirando e tocando para frente, né? Eu gostei muito, Giovana. Eu gostei muito da Nádia Mauad comentando a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Sim. É até injusto, porque é uma lista que dá para falar muita gente, até as meninas que dividem redação comigo, pelos lugares que eu já passei, produtoras e editoras e tudo mais. Aliás, também rapidinho, mencionar o crescimento de mulheres no post de comentarista, né? Até mesmo participando de programas como comentarista sem ser apresentadora. É animador, sabe? Assim, você vê, mesmo sendo meu, assim, andando um pouco devagar ainda, você vê na Thaís comentando o jogo, na própria Nádia Mauad, enfim, saindo dos esportes ditos mais para a mulher, como ginástica, saltos ornamentais, sincronizado, meio que começando a ganhar espaço em outros esportes. Eu acho isso encorajador. Sim, Lívia Laranjeira também. E comentarista falou, ela é ex-atleta, mas eu acho que comenta muito bem a Fabiana Müller, né, no atletismo. Fabiana Müller. A própria Poliana comentou muito bem, né, essas últimas provas que ela fez. Eu gostei muito dela. Comentarista também. Verdade. Não, eu ia falar só engraçado que o atletismo. Não, é engraçado da Fabiana, né? Só complementando, que o atletismo engloba 400 medalhas. É a modalidade que mais dá medalhas na Olimpíada. Ela é de salto com vara, né? Fez a carreira no salto com vara, mas ela soube didaticamente, né? Comentar todas as provas de pista e de campo. Eu achei isso sensacional. E de uma forma clara e objetiva também, né? Sem ser prolixo, né? Isso que é bacana. Ela mandou muito bem, muito bem. Sem pachecada, né? Tipo, às vezes sem comentarista, pachecada. Homem, mulher, né? No geral, o comentarista, né? Que agora vai Brasil. Nunca. Vai perder, vai ganhar, vai perder. Torcer é legal, mas tá lá como comentarista, né? Dá uma torce um pouquinho, mas passa uma informação, né? Mas a Fabiana Müller foi muito bem. Eu gostei bastante dessas ex-atletas assim que foi comentar. A Fabi também, que acho que comenta bem vôlei. Fabi Alvim. Creio que é isso. Gostava muito da Mayra Siqueira, né? A Mayra Siqueira, né? Só que ela saiu do esporte, tá em outro ramo agora. Gostava muito de comentar natação. Ela gostava demais. Fernanda Gentil. Opa, fala. Fernanda Gentil também saiu do esporte, né? Saiu do esporte, Fernanda Gentil, né? Carol Barcelos eu também acho legal. Carol Barcelos, maravilhosa. Ela tem um livro muito bom, gente. Vocês já leram? Não. Carol eu lembro, aquele lance do Planeta Extremo foi muito da hora, né? Ela e o Cleiton Conservani, né? Ela encarou coisas assim que nem no meu pior sonho eu encararia. Né? Eu chamaria minha mãe na primeira. O livro da Carol Barcelos chama Quebrando os Limites e ela conta muitas histórias das aventuras que ela viveu no Planeta Extremo, das maratonas, ultra, é muito legal.
E a gente foi tem bem legal. da Fórmula 1 também, né? A gente tem a da Fórmula 1 também, esqueci o nome dela. Mariana Becker. Mariana Becker, exatamente. Mariana Becker, Tem uma também que eu acho muito legal, é a Juliane Serrazoli, ela faz para a Band FM e faz para mídia impressa também. Ela acompanha mesmo a Fórmula 1 durante o ano também. E a gente fala de esporte no geral, que é meio machista, imagina no automobilismo, que é esporte de carro, o quanto que é difícil, né? A Mariana Becker foi, acho que, a primeira mulher, né? Então creio que ela sofreu bastante, é uma baita de uma repórter também. Porque o automobilismo então é muito mais machista que o lance de carro, né? Carro, coisa de menino. Com certeza. É isso aí, infelizmente, estamos terminando mais um podcast. Lamentavelmente, né? Tudo que é bom tem que acabar. Mas vamos para os nossos destaques finais, chamar nossos integrantes dessa mesa redonda virtual, né? Você primeiro, Regis, né? Por lei de contrato, como eu já citei no início. Seu destaque final, sua mensagem aí. O espaço é seu agora. Queria agradecer enormemente a Giovana. Tenho um carinho muito grande por ela, é um doce de pessoa. Obrigado por ter vindo. E queria deixar uma perguntinha. O que ela espera, assim, fala do tema, o que ela espera do Brasil em Tóquio? Olha, primeiro agradecer, dizer que foi um prazer participar e que a recíproca é muito verdadeira, eu gosto muito de vocês, podem me chamar mais vezes. Sobre o Brasil, eu tô muito otimista, eu sou muito otimista nesse sentido, eu acho que a Olimpíada promete, eu acho que a gente ainda tem muito resquício do investimento que a gente viveu para a Olimpíada de 2016, então eu vejo com muito bons olhos e gosto muito da aposta do nosso amigo Guilherme Costa para um quadro de medalha bem otimista, assim. Sem contar que, pessoalmente, eu espero que se concretize, porque vai ser a minha primeira cobertura de Olimpíada em loco, então eu não posso estar mais ansiosa para isso. Show! Já tá treinando já no japonês, já sabe? Tô só no Duolingo ali, ó, aprendendo Ohayou! Konnichiwa! Hajimemashite. Na hora você usa o tradutor na hora que dá pra falar com os caras lá. Vai ter que ser lá no Embromation, no inglês. O ruim é ler os kanji, os hiragana, aquilo ali, porra, até hoje eu não consigo decorar aquilo ali, é muito tenso. Mas muito que eu tô tenso. tentando dar uma jogadinha no Duolingo, eu tô, viu? Eu tava até fazendo isso hoje à tarde. A minha irmã até brincou com a minha cara. Ela falou assim, não é possível que você aprenda assim. Eu falei, bom, eu não sei, mas mal não vai fazer. Mas o básico, né, tem que fazer. Isso aí, Daniel, destaque final, mais um recadinho, espaço pergunta, o espaço é seu. Obrigado aí, Giovana, por participar do nosso Surtocast, né? Já está convidada para próximas oportunidades. Você, como eu falei nisso, é sócia da gente, né? Sócia de carteirinha, então você usa a carteirinha de sócia, pode bater cartão aí e quando quiser, está convidada para a gente falar de outros temas também, tá? Então, o espaço é seu, de fato, né? E quem não lembra, a gente teve a conta do Twitter de forma arbitrariamente suspensa e foi a Giovana que nos ajudou a fazer o meio de campo aí para a gente ter a conta salva, né? O Twitter... Viva Giovana! O Twitter deixa algumas contas aí, né? Tem gente que fica postando aí autópsia, mensagem, né? de gente aí, postando autópsia aí, vídeo de autópsia, né? E o Twitter não faz nada, né? E a gente que posta de esportes, né? Mensagem de ódio adoidado, né? De certas pessoas. E ele de forma arbitrariamente, mas aí a nossa fada nos salvou. Giovana, eu vou deixar uma última pergunta para você, né? Agradecer de novo. Queria saber se você acredita que o esporte na vida da mulher, e aí não atleta, mulher mesmo, tem poder de empoderamento. Com certeza, eu acho que o esporte tem um poder de transformação e empoderamento, tanto de acreditar no impossível, de superar barreiras, de mostrar que é possível. Eu recentemente fui na etapa do vôlei de praia de
Ribeirão Preto, e uma jogadora tinha acabado de dar à luz, ela voltou 3 meses depois da gravidez dela, depois de dar à luz, ela já estava jogando, e como a mulher consegue se transformar nesse sentido, né? Mesmo sendo mãe, com todas as dificuldades no percurso, o quão importante e transformador o esporte passa a ser. E empoderamento, sim, eu acho que empoderamento é a melhor forma para definir o esporte feminino, o quanto transforma a mulher. É isso aí. Olha, Elise Maia, acabei de lembrar, não estou lembrando o nome. Qual? A jogadora, mas estava tudo bem. Ah, sim, a jogadora. Já tá. Beleza. Eu pensei que era alguma palavra em japonês aí. Não, porque eu falei da jogadora que tinha voltado 3 meses depois, é a Elise Maia, entendeu? Desculpa. Eu fiquei tentando lembrar, não consegui. É isso aí. Olha, muito obrigado, Giovana, por ter engrandecido o nosso podcast hoje. Foi uma honra ter você aqui, né? Você que faz parte do Olimpíada Todo Dia, que é outro site muito importante, que está na mesma briga que a gente, né? De mostrar um pouco do esporte olímpico, né? Que tem tão pouco espaço, né? Agora esse ano vai aumentar, né? Mas a gente sabe que a gente está lá acompanhando lá desde o início do ciclo e a gente sabe o duro que esses atletas estão dando. Dá para ser o destaque final, você falar um pouquinho até do Olimpíada Todo Dia aí, pro pessoal. Acredito que a maioria já conhece, mas se alguém não conhece, também dá o convite lá pro pessoal. O espaço é seu agora. Fazer um jabazinho, né? Para fechar. Mais uma vez agradecer vocês pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre esporte, sobre mulher, sobre a importância do esporte feminino. Também deixar o convite para todo mundo. Eu acho que vocês sabem mais do que ninguém a importância do nosso trabalho, do trabalho de vocês para o esporte nacional, para nadar contra a maré. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas ele é muito importante e a gente sente isso toda vez que a gente tem contato com os atletas que estão brigando para representar a gente aí em Tóquio. Eu acho que, como vocês já disseram, o Olimpíada Todo Dia surgiu depois da Rio 2016. Tem destacado diariamente todos os atletas olímpicos e paralímpicos também. Então, para quem quiser acompanhar a gente, é www.olimpiadatododia.com.br, nas redes sociais, @otd_oficial. E eu no Twitter e no Instagram, @GAPinheiro. Eu acho que são essas as formas de contato para quem quiser sugerir pauta, cornetar as coisas que eu falei. E é isso, agradecer muito o convite e numa próxima estamos juntos. O que vocês precisarem, vocês sabem que podem contar comigo. Cornetar de forma construtiva, né? Por favor. É importante. Eu volto para fazer a Giovana sócia permanente, por favor. Pode ela já é, meu irmão. Você está sempre convidada, a gente sempre fala dos nossos convidados, sempre convidado, só bater, se estiver passando em frente, você pode bater na porta, que a gente vai recebê-la com o maior prazer. Encerrando agora o nosso podcast, meu muito obrigado a você que ouviu até aqui, né? Espero que você tenha gostado e lembrando sempre, qualquer notícia, www.surtoolímpico.com.br. Segue a gente nas redes sociais se você ainda não está seguindo, né? @surtoolímpico, tanto no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. E fiquem ligados que em breve vamos ter mais uma edição do SurtoCast com mais outro assunto bem relevante. Valeu, galera. Tchau, tchau.